Esta é a vida no Mali, o misterioso país alienígena, onde as mulheres escolhem seus amantes. No coração da África Ocidental, onde as dunas do maior deserto do mundo projetam sombras infinitas sobre a areia escaldante, encontra-se uma nação aparentemente congelada no tempo. Se você gosta de histórias que revelam os segredos mais bem guardados da África Ocidental, este livro é para você, mundo. Dá-lhe gosta, inscreva-se e compartilharé um vídeo? Vamos! Mali é uma terra de lendas, de silêncios eternos e de tradições tão antigas que muitos as consideram resquícios de mundos passados, ou talvez de civilizações de estrelas distantes. Não é coincidência que alguns de seus povos segurar, desde tempos imemoriais, seus ancestrais descendiam de seres de uma estrela, cujo comportamento só seria compreendido pela ciência moderna muitos séculos depois. É um país imenso, com mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, onde desertos intermináveis coexistem com rios que desaparecem misteriosamente, vales áridos e cidades de adobe que se erguem como gigantes adormecidos. Ali, onde quase nada deveria sobreviver, comunidades inteiras conseguiram se adaptar, se sustentar e perpetuar tradições ancestrais que ainda hoje impressionam antropólogos, viajantes e cientistas. É um país remoto, pouco conhecido pelo resto do mundo, onde gêmeos e cobras são tratados como divindades, onde homens podem ter várias esposas, onde jovens são isolados da infância em cavernas sagradas para se tornarem adultos, e onde existe um ritual tão extraordinário que muitos o descrevem como um Tinder tribal. Embora seu significado espiritual seja muito mais profundo do que qualquer comparação moderna. Os habitantes do Saara Mali convivem diariamente com um dos ambientes mais extremos do planeta. Suas dunas se estendem por milhares de quilômetros e as temperaturas podem ser tão altas que os viajantes perdem a noção de direção em poucas horas. No entanto, essas condições não impediram que as antigas caravanas de sal cruzassem o deserto por séculos. Transportadas por camelos, elas avançam lentamente por rotas marcadas apenas pelas estrelas e por sutis sinais na areia. Algumas dessas jornadas duram semanas, e cada bloco de sal transportado é considerado uma joia, um recurso vital que conecta oásis, vilarejos remotos e áreas habitadas por todo o Sahel. O sal possui imenso valor simbólico e prático. Ele não só conserva alimentos como peixe, carne e grãos em um clima que os destruiria em questão de horas, como também representa prestígio e poder. Durante séculos, foi uma moeda mais valiosa, até mesmo que o ouro, e seu transporte pelo deserto moldou rotas comerciais que ainda hoje mantêm viva a memória dos antigos impérios africanos. Antes da chegada da modernidade ao país, já existiam povos que sabiam se orientar exclusivamente pelas estrelas, como os Dogon, que ainda hoje impressionam o mundo com seu profundo conhecimento astronômico. A dureza desta terra moldou uma população habituada a desafios extremos. O Mali é um dos países com maior número de filhos por mulher no mundo. A média ultrapassa os 6 filhos, e a população é uma das mais jovens do planeta, com uma idade mediana em torno de 17 anos. Ter muitos filhos é visto como uma forma de garantir a sobrevivência da família, num ambiente onde a escassez de recursos e a mortalidade infantil permanecem elevadas. A poligamia é legal e socialmente aceita, especialmente nas áreas rurais, e muitos homens aspiram a ter várias esposas. Este costume não deriva apenas do Islão, mas também de tradições ancestrais em que o aumento do tamanho do clã significava fortalecer a unidade familiar e garantir uma força de trabalho suficiente. A troca de esposas em certos clãs também faz parte dessas estratégias culturais. Não se tratam de acordos temporários, mas sim de uniões reais destinadas a fortalecer alianças e garantir a sobrevivência mútua. Embora possa parecer surpreendente para um observador externo, essas práticas são compreendidas dentro da lógica da comunidade e no contexto de um ambiente onde cada decisão social pode significar a diferença entre a vida e a morte. O Mali foi uma colônia francesa durante o período do Sudão francês, o que deixou uma marca profunda em sua organização administrativa. Embora o francês seja a língua oficial, línguas tradicionais como o Bambara, o Fulani e o Songhai
predominam no cotidiano, refletindo a diversidade étnica do país. Mas muito antes da colonização, poderosos impérios floresceram na região, como o Império de Gana, o Império do Mali e o Império Songhai, que dominaram as rotas comerciais, a educação e a cultura por séculos. A religião predominante é o Islã, praticado por mais de 90% da população. No entanto, no Mali, crenças ancestrais coexistem com tradições islâmicas, resultando em uma mistura cultural única. Mesmo em um país predominantemente muçulmano, existem práticas que desafiam as normas religiosas, como festivais em que as mulheres escolhem publicamente seus pretendentes, tradições que são anteriores à chegada do Islã. Um dos aspectos mais fascinantes do Mali é precisamente a coexistência de estruturas sociais profundamente conservadoras, com rituais que celebram a liberdade feminina. Para compreender essa aparente contradição, é preciso observar um dos povos nômades mais emblemáticos do Sahel, os Bororo. Eles preservam uma cerimônia chamada Guerevol, um festival ancestral onde os homens se enfeitam com maquiagem, dançam e cantam durante horas para serem julgados pelas mulheres, que então decidem com total autonomia quem será seu amante ou parceiro, mesmo que sejam casados. É um ritual de beleza, resiliência e orgulho cultural, no qual a estética e a sensualidade se transformam em uma linguagem espiritual. Por meio desses elementos, o vasto deserto, a importância do sal, as tradições matrimoniais profundamente enraizadas, a poligamia, as caravanas, a astronomia Dogon e os rituais Bororo, Mali se revela como um país suspenso entre a história e o mito. Uma nação onde cada pedra, cada dança e cada máscara parecem guardar um segredo ancestral, um ensinamento que sobreviveu ao tempo e continua a desafiar o mundo moderno. Entre os Bororo do Sahel, o Guerevol, ou Djerevol, como também é conhecido, é um ritual que encapsula alguns dos valores mais profundos dessa comunidade nômade. Longe de qualquer interpretação superficial, este festival não é um mero concurso de beleza. É uma cerimônia espiritual, onde a feminilidade se torna uma força decisiva e a masculinidade, uma arte cuidadosamente elaborada. Enquanto o Islã impõe regras rígidas em quase todo o país, nos acampamentos Bororo, o desejo, a liberdade e a estética assumem o protagonismo durante esses dias. Para eles, a beleza é tanto uma linguagem quanto uma responsabilidade. Os homens passam horas se preparando, aplicando pigmentos naturais de argila vermelha, ocre e carvão em seus rostos, para realçar as características mais valorizadas em sua cultura. Olhos grandes, nariz delicado, dentes excepcionalmente brancos e um sorriso constante. Vestem túnicas multicoloridas, colares e contas que acentuam cada movimento, e treinam para executar a dança Iyak, uma dança hipnótica que exige energia, equilíbrio e resistência sob o sol escaldante do Sahel. Durante o Guerevol, os homens devem manter um sorriso constante. Exibir dentes impecavelmente brancos é um símbolo de pureza e vitalidade. Eles também abrem bem os olhos para demonstrar vigor e boa saúde. Alguns chegam a consumir misturas tradicionais de raízes e ervas que atuam como estimulantes naturais, permitindo-lhes dançar por horas, ou até mesmo dias, sem perder a força ou o entusiasmo. As mulheres, vestidas com suas melhores roupas, observam atentamente, comparando e analisando cada gesto, cada olhar, cada postura. Ao final do ritual, caminham à frente da fila de homens e tocam delicadamente o braço ou a mão do escolhido. Esse gesto silencioso pode dar início a um caso passageiro ou a uma união para a vida toda. O extraordinário é que essa escolha é feita com absoluta liberdade, mesmo que as mulheres sejam casadas, o que é uma exceção notável em um país tão conservador. Estamos apenas começando a revelar os segredos mais surpreendentes do Mali, um mundo repleto de rituais, beleza e mistérios ancestrais. Se esta jornada lhe cativa, deixe seu like, inscreva-se e compartilhar. Este vídeo é para quem adora descobrir o extraordinário. Vamos em busca de mais. Este festival também serve como forma de coesão social e resistência cultural.
Os Bororo são pastores nômades que viajam seguindo rotas de pastoreio e ciclos de chuva. Em um mundo onde a modernidade tende a homogeneizar os costumes, manter essa tradição viva é para eles um ato de identidade e uma lembrança de sua independência espiritual. Mas os Bororo não são a única comunidade no Mali que preserva rituais extraordinários. Um dos povos mais enigmáticos do continente africano é o Dogon, famoso por seu conhecimento astronômico, que permanece inexplicável para muitos pesquisadores. Segundo sua tradição oral, os Dogon descendem de seres divinos chamados Nomo, entidades anfíbias que vieram de Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. O surpreendente é que muito antes de os astrônomos modernos descobrirem que Sirius tem uma estrela companheira, os Dogon já falavam sobre isso. Sirius B, a estrela companheira, é um objeto extremamente denso e difícil de observar, descoberto cientificamente apenas alguns séculos atrás. No entanto, o povo Dogon conhecia sua existência, seu movimento e sua influência desde tempos antigos, o que tem gerado inúmeros debates acadêmicos. Como isso foi possível? Seu conhecimento do céu, refinado ao longo de gerações, foi essencial para prever os ciclos agrícolas e se adaptar a um dos ambientes mais inóspitos da Terra. O território Dogon estende-se pelos penhascos de Bandiagara, imponentes penhascos onde se constroem aldeias inteiras. As casas aninham-se em depressões protegidas do calor extremo, e as cavernas servem como depósitos naturais, templos e abrigos. Nesta paisagem rochosa, a vida gira em torno da agricultura, da criação de gado e de uma série de cerimônias que mantêm a coesão espiritual do grupo. Os homens e mulheres Dogon vestem roupas simples, geralmente leves, adaptadas ao clima árido. Frequentemente, dispensam o uso de roupas íntimas, seguindo costumes que priorizam o conforto e a adaptação ao ambiente. Seu cotidiano é marcado pelo trabalho comunitário, mas também por rituais que conectam todos os aspectos da existência com os espíritos e o cosmos. Um dos elementos mais distintivos de sua cultura são as máscaras cerimoniais. Longe de serem meros adornos, elas representam forças cósmicas, animais simbólicos ou figuras ancestrais. Algumas podem atingir vários metros de comprimento e só podem ser usadas por homens iniciados, que durante as danças transmitem mensagens espirituais por meio de movimentos que evocam histórias míticas e princípios de sua visão de mundo. O processo de iniciação à vida adulta entre os Dogon é particularmente intenso. Os jovens, geralmente entre 11 e 15 anos, devem isolar-se em cavernas ou cabanas sagradas por dias ou até semanas, em completo silêncio. Ali, alimentam-se exclusivamente de ervas, raízes e água ritual. Enquanto aprendem conhecimentos esotéricos, interpretam sinais da natureza e fortalecem sua resiliência física e espiritual. Esse isolamento, conhecido como Sigi, é considerado uma preparação indispensável para a compreensão dos segredos do mundo visível e invisível. Dentro de sua visão de mundo, os gêmeos são vistos como seres extraordinários, descendentes diretos dos deuses. Acredita-se que possuam uma força vital mais forte e atuem como intermediários entre os mundos espiritual e terreno. Por esse motivo, nascimentos múltiplos são celebrados com cerimônias específicas. As cobras também ocupam um lugar sagrado. Acredita-se que protejam as plantações, alertem sobre perigos e transmitam mensagens espirituais. O respeito pela natureza e pelas forças invisíveis é fundamental para o seu cotidiano. Para os Dogon, magia, espíritos e sinais do universo não são conceitos abstratos, mas realidades tangíveis que guiam suas decisões. Sua arquitetura, modo de vida e espiritualidade os tornam uma das culturas mais fascinantes do planeta. A vida no Mali está profundamente entrelaçada com suas paisagens, e uma das mais deslumbrantes é a região dos penhascos de Bandiagara. Esses imensos penhascos serviram durante séculos como moradias, fortalezas naturais, locais de rituais e áreas de armazenamento. As casas Dogon, construídas nas rochas, parecem desafiar a gravidade. Muitas estão empoleiradas a alturas quase inimagináveis, protegidas do calor do deserto pela geologia singular da região. Viver em penhascos não é apenas um ato de adaptação, mas também de estratégia.
Dessas alturas, as aldeias podem monitorar estradas, detectar invasores e se proteger de animais perigosos. Cavernas servem como salas frescas, templos e depósitos para grãos e provisões. Esse tipo de arquitetura demonstra uma engenhosidade que foi preservada por centenas de gerações. Para além dos penhascos, o país guarda outras maravilhas arquitetônicas. O Mali é famoso pelas suas construções de tijolo de barro, entre as quais se destaca a Grande Mesquita de Djenné, considerada o edifício de tijolo de barro mais alto do mundo, com mais de 25 metros. Este templo, declarado Patrimônio Mundial da Unesco, é um exemplo da adaptabilidade do povo maliano, que soube utilizar os materiais locais para construir estruturas fortes, belas e funcionais. Todos os anos, toda a comunidade participa na restauração do edifício, aplicando novas camadas de barro para o proteger da chuva e do desgaste. Mas se há uma cidade que simboliza o esplendor cultural e acadêmico do Mali, essa cidade é Timbuktu. Durante a Idade Média, Timbuktu tornou-se um centro intelectual sem paralelo. Abriga dezenas de universidades e escolas corânicas. Algumas fontes mencionam mais de 12 centros de ensino, onde se ensinavam astronomia, matemática, medicina, direito e filosofia. Ouro, sal, manuscritos e conhecimento de regiões distantes eram comercializados em suas ruas. Enquanto a Europa estava mergulhada em crises e conflitos, Timbuktu era um farol de conhecimento que atraía estudantes e estudiosos de todo o mundo islâmico. O comércio também floresceu. A cidade era um ponto estratégico nas rotas transsaarianas, conectando caravanas que transportavam sal, ouro, tecidos e escravos. Sua importância, econômica e cultural, era tamanha que seu nome se tornou sinônimo de um lugar exótico e misterioso, rico em sabedoria. Apesar da modernização, o Mali conserva características que o tornam um dos países mais fascinantes do planeta. Suas tradições ancestrais coexistem com o Islã, criando um mosaico cultural único, onde ciência, espiritualidade e vida cotidiana se entrelaçam. Os rituais dos Bororo, a cosmovisão dos Dogon, a majestade do deserto do Saara, as caravanas de sal, a arquitetura de barro e a rica história de Timbuktu se combinam para formar um país que parece ter saído de um conto ancestral. A complexidade cultural do Mali não se limita aos seus rituais mais conhecidos ou à majestade das suas paisagens. Por trás de cada tradição, existe uma teia de significados que entrelaça o espiritual, o social e o cotidiano, criando um tecido cultural profundamente enraizado. Uma das características mais marcantes deste país é a forma como diversas comunidades se fundiram, reinterpretaram ou preservaram as suas crenças ancestrais, mesmo sob a influência de religiões posteriores como o Islão, que dominou a região durante séculos. A coexistência destes sistemas de pensamento é mais do que uma simples fusão. É uma constante negociação entre a vida moderna e os ecos de um passado ancestral. Outro aspecto notável do país é como as condições climáticas extremas moldaram tecnologias e práticas comunitárias únicas. Em áreas onde a chuva é escassa e o calor atinge níveis insuportáveis, as comunidades desenvolveram sistemas engenhosos para coletar água, conservar alimentos e proteger suas casas. O uso da lama como principal material de construção não se deve apenas à disponibilidade do recurso, mas também à sua capacidade de regular a temperatura interna, mantendo as casas frescas durante o dia e retendo o calor à noite. Até mesmo o formato das construções segue padrões projetados para resistir a ventos fortes e chuvas torrenciais repentinas. A vida espiritual também se adapta ao ambiente. Em muitas aldeias, acredita-se que certos lugares, rochas, cursos d'água, cavernas ou árvores sejam habitados por espíritos protetores cuja presença garante o equilíbrio da comunidade. Essas entidades não são abstratas, são homenageadas por meio de danças, canções e oferendas, e histórias são transmitidas sobre sua origem e sua influência na fertilidade do solo, na saúde do gado ou em colheitas bem-sucedidas. As máscaras Dogon, por exemplo, não apenas representam animais ou figuras míticas, mas também atuam como pontes entre os humanos e as forças que governam o mundo invisível. Por fim, a relação com o deserto continua sendo vital para a compreensão do Mali.
Embora o Saara represente um desafio constante, ele também é um espaço simbólico repleto de significado. As caravanas de sal que o atravessam não apenas transportam um recurso essencial, mas também mantêm vivas rotas ancestrais que conectam aldeias distantes e sustentam redes comerciais que remontam aos tempos imperiais. Para aqueles que vivem nesse ambiente inóspito, o deserto não é um vazio hostil, mas um caminho sagrado onde a resiliência, a fé e o conhecimento ancestral são postos à prova. No Mali, cada vale guarda uma história, cada máscara uma mensagem ancestral e cada dança um segredo transmitido de geração em geração. É uma terra onde a modernidade não apagou a memória, onde a comunidade ainda prevalece sobre o indivíduo e onde a natureza permanece uma força sagrada. Quem viaja pelo Mali descobre um mundo como nenhum outro. Um país que surpreende, intriga e cativa. Uma nação onde a beleza é celebrada com música e dança, onde os jovens se isolam para adquirir sabedoria e onde a história da África pulsa com a força de 1000 gerações. O Mali é, em essência, uma janela para um passado ainda vivo, um lembrete de que existem lugares no mundo onde o tempo segue um ritmo diferente, onde as estrelas ainda guiam o caminho, onde a liberdade pode ser expressa através da dança e onde o sagrado se encontra tanto numa máscara quanto numa simples cobra que desliza silenciosamente entre as casas. Conte-nos nos comentários o que mais te impactou nessa história. E se você gostou deste passeio pelo Mali, dê ele gosta, inscreva-se e compartilhar para que mais pessoas possam descobrir essas maravilhas escondidas. Obrigado por se juntar a nós em mais uma aventura. Até a próxima viagem!